Bem, agora então, certo? Eu vou ficar aqui com vocês, eu vou voltar de novo a conversar com vocês, eu poderia tirar algumas dúvidas de vocês, só que agora eu gostaria que vocês recebessem, certo? Uma pessoa muito especial, não só como minha colega, que eu me orgulho de ter ela como colega, mas o meu orgulho vai mais longe. Ou seja, ele vai também ao ponto de que essa pessoa que eu me orgulho por ser uma excelente oficial de justiça, reconhecida no tribunal como uma excelente oficial de justiça, ela foi aluna dessa escola, ela sentou aqui nas cadeiras que vocês estão sentados, ela estudou aqui e tirou o primeiro lugar no concurso. É a Lara. Lara, vem para cá. Aí, Paulo. Muito obrigada. Eu que agradeço. A Lara veio para cá, a Carol ligou para a Lara e disse assim, Lara, nós vamos ter lá no CETEC pessoas que se interessam pelo concurso oficial de justiça. Então eu acho que fica bem a gente dar uma amostragem assim, de alguém que acreditou, alguém que estudou, alguém que nunca desistiu, e ela passar para vocês o que ela fez, certo? Para tirar o primeiro lugar, ok? Não é que eu queira que todos vocês tirem o primeiro lugar, eu ficaria satisfeito que alguns de vocês tirem o segundo, o terceiro, mas assim, ó, mas se conseguir, né, Lara, como a gente... Seria legal. Né, a gente fazia essa aposta em sala de aula, né? A gente falava aqui, a Lara sentadinha ali, e aí eu dizia assim, nós vamos lá, nós vamos escolher as comarcas, certo? Eu ainda vou te abraçar, ainda vou olhar no teu olho, certo? E te dizer assim, tu não é mais minha aluna, a partir desse instante tu é minha colega. E hoje eu só me orgulho, repito, de ter essa guria, essa menina como minha colega, certo? Lara, obrigada. Isso aí, contigo. Então, eu não sei bem o que falar, porque eu não falo em público nunca, né? Mas, com relação ao estudo, né? Eu sou bem nerdzinha para estudo e eu sou competitiva, então isso me facilitou bastante. Eu tenho base de colégio militar, que eu estudei. Sempre fiz concursos simples mesmo para o colégio militar, para a URGS, sempre estudei para esse tipo de situação, né? Mas meu primeiro concurso público foi de oficial de justiça e eu conheci aqui no CETEC com o Paulo Marques. Eu não tinha base nenhuma de direito, mas eu estudava letras, então eu tinha uma base forte de português. Isso me ajudou muito, porque português eu errei uma questão de português que fez a diferença. O resto tudo foi acerto, né? Mas quem me deu a base toda de estudar para concurso e de legislação e todo o resto que eu precisava de força mesmo, de acreditar em mim, foi o CETEC. E é verdade isso, assim. Eu não fiz nenhum outro curso, não estudei nenhum outro curso. A gente tinha professores muito bons, e tem professores muito bons. O Paulo Marques sempre deu muito estímulo para a gente seguir na carreira de oficial. E eu sempre achei que ia ser... Eu queria ser tradutora, para isso que eu entrei na Letras, mas eu não me sentia confortável. É isso que eu quero para o resto da vida. Agora eu estou numa função que eu quero para o resto da vida. Nunca mais fiz concurso, não quero fazer. Né, estou muito satisfeita e não sei bem assim, o que falar para estudar. Eu estudava entre 8 e 9 horas por dia, todos os dias. De verdade, de estudar foi 3 a 4 meses. Essas 8, 9 horas foi 3, 4 meses. É que o meu concurso foi em 2010, abriu o edital, e daí, 2009, eu acho, né, 2008, deu o escândalo que fechou a Conesul. Tá? Eu só vim nas aulas naquela vez. E eu só vinha na aula, não estudava em casa, continuei a faculdade, continuei meu emprego, não passei, não teria passado. Daí eu pedi auxílio para o meu pai, fiquei de bolsa pai, e larguei emprego, larguei faculdade, jubilei na URGS, já era, perdi, e comecei a só estudar para o concurso. E daí é que eu consegui alguma... Eu não tinha filho na época, agora eu tenho, também é outra situação. Mas eu... O de 2010. E daí eu não... Larguei rede social, isso foi a coisa mais importante que eu fiz na época, foi largar o Orkut. Tá? E daí foi horrível. Na época, 8 anos atrás. Não, foi largar o Orkut, eu não... Né. Agora eu vejo que isso é importantíssimo, assim. Eu ia para... Tanto que eu saía de casa, que era onde eu teria acesso à internet, né, que na época não tinha YouTube, essas coisas tudo, mas tu tinha como se distrair de qualquer forma. E eu ia para a biblioteca, eu vim aqui, na época era o 8º andar,
que era fechado também, uma salinha de estudos. Eu ia para a biblioteca da URGS, eu ia em qualquer biblioteca aberta, eu ficava ali sem acesso à internet, sem nada. Eu namorava o Jefferson, que também estudou na época, eu largava ele e ficava na biblioteca. Também ele passou em oficial também no outro, né? E eu ficava o tempo, eu não foi muito, eu levava minha comida, eu trazia para cá, lembra, panqueca, pastel e coisa, para ficar o dia inteiro aqui comendo panqueca, pastel, para não precisar sair da salinha, sabe? Eu meio que fiquei só vivendo, mas foi 4 meses que eu não fiz nada, além de estudar. Se alguém tem essa disposição, seria legal. Pois é, a Carol me lembrou do livro, só que eu não lembro o nome do William Douglas. Eu comecei a ler. Eu comecei a ler esse aí. O do William Douglas é que eu comecei a ler. Não era esse, então, que o Vinícius falou. Esse do William Douglas eu comecei a ler, eu li o início, daí eu vi que eu ia perder tempo lendo aquilo ali e era melhor eu botar em prática e comecei a estudar mesmo. Ajuda bastante. Só que daí tu fica, essa criatura conseguiu passar e tal. Não, eu comecei a ler o grandão. Pois é, na época eu comecei a ler, porque o Vinícius, que é um que passou também, nosso amigo daqui também, ele me emprestou o livro grande, eu nem sabia que existia, foi meu primeiro concurso, eu não tinha base nenhuma, eu não sabia que existia concurso. Meu pai sempre dizia, não, que sistema, e blá, blá, blá. Não, azar. Daí eu comecei a ler, mas eu comecei com métodos que eu tinha que eu já, desde o colégio militar, eu fui criando algumas coisas minhas de estudar, que é cores. Então, negativo eu sempre botava em vermelho, não alguma coisa, exceto, salvo, né? Tudo cores eu usava bastante. Eu gastei acho que uns 3 cadernos de repetir tudo que eu estava escrevendo. A lei, assim, eu repetia direto. Eu era professora também, né? Então, eu gostava de fazer joguinho. Então, eu fiz um joguinho que só eu achava divertido, que era das competências do STF, STJ. Então, eu fiz um joguinho que... Daí eu jogava com... Deu a sorte que eu tinha... meu grupo de amigos, no caso, era meu namorado que fez o concurso e outro casal que também passou. Os 2 passaram. Aliás, nós 4 passamos. 3 no primeiro... Os 4 do CETEC. 3 nesse concurso de 2010 e o Jefferson no de 2014. E daí eu tentava transformar aquilo ali em uma coisa divertida, assim, fazer com cartolina, STF, STJ, TJ, blá, 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 e daí as competências e tinha que acertar, né? Eu achava aquilo divertidíssimo, assim, então eu tentava... Em algum momento, assim, tu pensasse em desistir? Não, nesse período, não. Nesse período... No primeiro período, quando eu vi que eu fui mal, sim. Entre o primeiro e o segundo, sim. Mas depois que eu estava no ritmo, na real, eu não tive tempo para isso. Quando eu decidi, agora eu larguei o emprego. Né? Eu larguei a faculdade. Ou eu faço isso e passo, ou meu pai vai ficar me enchendo para o resto. Né? Tu só foca nisso. Tua emoção quando tu viu o teu nome no primeiro lugar? Eu não acreditei, né? Não tem como acreditar, né? Eu nunca passei em nada em primeiro lugar, assim, não que eu seja, mas eu nunca fui boa excepcionalmente em alguma coisa, né? E eu, eu sou extremamente... Olham pra mim e ninguém vai achar que eu tenho capacidade de passar em primeiro lugar em alguma questão, né? Eu sempre fui assim, mais ou menos, né? Só que agora eu tenho mais grana para bancar o meu assim, né? Graças ao nosso concurso, eu tenho uma grana boa para bancar o meu assim. Mas eu nunca pensei que eu ia passar. Eu lembro da correção da prova. A gente estava aqui, os professores tudo corrigindo, e eu até enchendo o saco do Andrezão na época, de outros professores de português. Não, mas acho que essa aí está errada e tal. E daí foram questões que foram anuladas. E eu estava acertando tudo, e eu não acreditava que eu estava acertando tudo. Eu errei 2 questões. Então, eu estudei muito, mas eu tive muita oportunidade de estudar tanto também. Tu erraste 2 questões de português? Não, 2 questões total da prova. Total? Uma de português. Tu gabaritou a legislação? Sim. Acertou as do Paulo Marques ou não? Sim, todas. Só uma eu acertei, até hoje eu contesto, porque aquela uma que tu disse que era daquele jeito, eu marquei que era daquele jeito e foi anulada. Foi anulada, é. Mas eu acertei todas do Paulo Marques. Que bom. A de português que eu errei, eu também sou meio... Não.
sem ter a formação do direito, sem ter assim, Eu acho que nem deve ser acadêmico mais nem fácil. formado. É. Eu acho que é mais fácil porque eu não penso daí, eu não pensava em... Isso é importante. Não, eu só decorava. E eu sou boa em marcar X. Eu acho que assim, não é inteligência. Para passar em concurso, não precisa ser inteligente. Vide todo mundo que passa. Mas a moral é que tu tem que saber marcar X. E quanto menos tu contesta o que está ali... Geralmente a área do direito tu começa a navegar. Começa a viajar na Mas eu maionese, fazia começa isso a em botar... português. É, verdade. Mas eu fazia isso em português. Principalmente verdade. em interpretação, que foi a questão que eu errei. Isso é verdade. A questão da legislação, né? A gente tem mania, a gente que é do direito, de começar a botar guampa em cabeça de cavalo, né? É aquilo que eu digo em sala, né? Cavalo não tem guampa, mesmo que a égua tenha dado uma escapadinha, certo? Então, concurso é aquilo ali, ó. É isso aqui, deu, isso aqui, deu, isso aqui, deu, isso aqui, deu. Pronto, a legislação, né? E pronto, vamos lá. E questões, eu acho que precisa muito fazer questões. Exercícios, né? Exercício, na época tinha... É que agora eu não sei o que mais que tem, faz 8 anos. Mas tinha o site Questões de Concurso, que daí a gente fez um... Na época também não era acessível, que ninguém trabalhava, do pessoal que estudava, mas daí a gente fez uma vaquinha e tal, e pagou o site, fez em grupo, a gente fazia simulados. Outra coisa que me ajudou muito no final é que eu não sei de onde surgiu, mas a Helena Veiga, todo mundo que passou, inventou o grupo paralelo, e todos estudavam pelo CETEC, se eu não me engano, Sim. a grande maioria. Que era um grupo paralelo na internet, que a gente... Era o avesso. A gente inventava questões, simulados, nós inventávamos mesmos, a gente respondia os simulados entre a gente, tudo virtual, a gente nem se conhecia pessoalmente. Uma de Torres, a outra de tudo que era lugar. E a gente contestava o resultado do simulado e a gente meio que fez uma banca de prova, uma banca de questões que a gente resolvia. Isso ajudou muito no final, mas era no último mês, assim. E a última semana eu fiquei jogando videogame, foi só isso que eu fiz. Me ajudou bastante. Nos últimos dias eu larguei de mão. A última semana eu peguei emprestado o videogame do Vinícius, que ela estava falando. Pra ir por causa do EAD. A última semana eu só larguei de mão. Mas, né, porque eu sabia que o que eu tinha feito até então... Não, mas eu saí da prova bem convicta, assim, eu sabia que ou eu tinha errado com muita convicção, ou eu tinha ido muito bem, então... É que na real, eu dei muita sorte também, porque eu basicamente estudei mais o que eu gostava mais. E a revisão eu já fazia paralelamente, então eu gostava muito do Código Criminal. Né, o Joerbert ainda? O Joerbert. Ai, adorava o Joerbert. E daí eu repetia 500 vezes aquilo ali que estava escrito. Foi basicamente repetição para decorar. Eu entendo melhor a matéria assim. Eu não entendo muito bem o que o professor fala. Se alguém, tu falando comigo, eu não vou entender tudo que tu fala. Mas eu preciso passar limpo e eu preciso repetir 500 vezes aquilo que eu passo limpo. Não tem jeito de... E preciso ver na tela, aqui. Que foi outra coisa que, na época, a professora, a Patrícia Strauss, me fez aprender bem, assim. Ela escrevia tudo, e daí eu conseguia enxergar, porque senão eu não consigo. Cada um é cada um, né? Tem gente que aprende escutando. Tudo bem, mais alguma pergunta? Cara, é que eu, na real, o que o Paulo Marques fala é que eu assumi direto em Porto Alegre, eu não sei como é trabalhar no interior. E o Paulo dá o exemplo muito de Porto Alegre, que é excelente, assim. Eu recomendo. Eu sou de Teresópolis agora. Eu comecei na Tuca. Morro da Tuca. Show, né? Que era enorme. Show de bola. Show, não. Tu chegava lá, o seu Fredolino me conhece até hoje. Né? E eu também tenho... Eu sou meio... O pessoal já me reconhece de longe, então eu sou a doutora dos dreads da Restinga. Né? Eles até hoje me chamam a doutora dos dreads. Doutora dos dreads. Já raspei o cabelo também lá deles também. A doutora raspou o cabelo. Isso aí. Então, isso aí, mas recomendo. E estão em melhores mãos impossível. Muito obrigado. Tá bom. Lara, obrigado, Lara.
Mas assim. Tudo bem.